Eu sou Rodrigo Cruz, terapeuta tarológico, e hoje trago as reflexões para o signo de Capricórnio. O que o tarô mitológico trouxe aí para os capricornianos nesse mês de dezembro de 2019? Qual é a mensagem, qual é a reflexão que ele nos convida a fazer para o fechamento do ano? E o jogo aqui que eu abri, esse jogo aqui, e a primeira carta que saiu foi o Dois de Paus. Essa é a carta que mostra o início de uma nova ideia, de um novo empreendimento, uma nova iniciativa, né, que está ainda bem no início, né? Apesar de a gente não saber o que vem pelo futuro, a gente já sabe que ela existe, a gente já está consciente aí desse caminho. Essa carta ela mostra Jazão depois que ele foi conversar com Quiron, que é o Hierofonte, que mostrou a ele, né, orientou a ele quanto à missão que ele tinha que desempenhar. Então essa carta mostra que assim a pessoa já sabe qual é o caminho que ela tem que seguir. Ela não sabe como é que vai ser se desenrolar desse caminho, entendeu? Mas ela sabe que tem um caminho e ela sabe qual é o caminho. Isso é muito interessante porque em outros casos aparece que existe um novo caminho a, a ser seguido, mas a pessoa ainda não tem consciência de qual seja esse caminho. Mas aqui nessa carta, nessa abertura, a pessoa já tem a consciência de que caminho é esse, apesar de não ver aí como é que ele vai desenrolar. Às vezes, nem sempre como a coisa começa é como a coisa termina, como a coisa se desenrola lá na frente. Mas já tem um caminho aí que já está sendo observado. E aí, quando a gente vai aqui para a segunda carta, para ver o que pode estar influenciando ou bloqueando a situação, aí olha quem saiu. Foi o Sol, que é o deus Apolo, que é o deus da clareza, né? É o deus que enxerga longe, ele enxerga a distância, né? É estratégico, ele vê o objetivo que ele quer, né? E ela veio aqui numa posição em que a pessoa, apesar dela saber, né, que tem um caminho e ter a consciência de qual é esse caminho, né? Porque aqui Jazão ele recebeu orientação de Quirón de qual seria a missão dele, e retomar lá o trono dele, o trono do pai dele, depois ele iria em busca do Velocino de Ouro. Ele já sabia qual era o caminho que ele teria que traçar, né? Mas apesar de ainda não ter entrado nesse caminho, né? Não está trilhando o caminho. E aqui Apolo aparece como se a pessoa, assim, uma coisa que pode até dificultar a pessoa de começar a trilhar esse caminho é o fato dela não ter ainda clareza de o que isso vai dar, como é que vai acontecer. Às vezes a pessoa vai começar um empreendimento ou vai iniciar um trabalho, uma nova carreira, e ela fica naquele medinho, né, de como é que vai ser, né, porque é o desconhecido, é o novo, ela tem um norte. Ela sabe o que ela quer fazer. A pessoa quer abrir um café. A pessoa quer dar aula de yoga, por exemplo. Ela sabe que é aquilo que ela quer, mas como é que isso vai desenrolar, a pessoa ainda não sabe. E não tem como saber. Por quê? Porque o universo é dinâmico. A gente tem que entender que o livre-arbítrio está presente o tempo todo. Então, assim, as dificuldades, os problemas, eles sempre vão aparecer porque é cada um vendo o seu próprio interesse, né? Cada pessoa vendo aquilo que lhe interessa. Então esse conflito aí, essa interação de livre-arbítrio de todos os seres, é que dá, às vezes, as dificuldades. Então por isso que não dá para controlar também. Você sabe qual o caminho que vai seguir, mas como é que isso se dará é uma coisa que não dá. Então, às vezes a pessoa pode não estar, né, já sabe o que tem que fazer, mas não deu o pontapé inicial para fazer, né, porque essa carta aqui ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não ele vai dar o primeiro passo. Às vezes a pessoa não deu o primeiro passo porque falta essa clareza aí em relação ao futuro, que assim, não vai ter essa clareza. Tem que seguir mesmo e andar no desconhecido. E isso é uma coisa que a gente, de uma maneira geral, abomina, né? A gente quer ter a segurança, quer saber aonde que a gente está pisando, né? Por isso muita gente até busca o emprego público, por exemplo,
porque é uma coisa que vai dar segurança, a pessoa sabe que vai receber aquele salário pela vida inteira, a subsistência está garantida, mas o universo não é assim que funciona, né? Tanto que você vê pessoas que foram, às vezes, para o serviço público não porque era o caminho que ele tinha que seguir, é o caminho que ele tinha que trilhar, não foi baseado numa convicção ou para desempenhar um trabalho que ele gostaria de fazer, foi mais desempenhado assim pelo medo do futuro, né, para ter uma segurança, e aí as coisas não saem como deveriam, né? Não tem satisfação pessoal, não tem alegria, sabe? Porque acabou que fez uma escolha baseada no medo, né? A gente tem que ter cuidado que é muito complicado fazer as escolhas nossas baseadas em sentimentos negativos. Elas nunca dão certo, né? Você pode ver quando você faz alguma coisa com pressa, com ansiedade, aquela coisa não sai direita, e aí depois quando você vai analisar, você vê, realmente se eu não tivesse feito isso naquela hora, o resultado seria outro. Então assim, não dá para querer controlar aí o que vai acontecer. Mas aqui na carta número 3, que é a carta cabeça, né, que é a carta que mostra a situação aparente, né, da questão, saiu, você vê aí, o 9 de ouros, que aqui a gente tem Dédalo, né, que essa carta é uma carta da satisfação. Dédalo está realizado, ele está satisfeito, né, uma carta da recompensa pessoal, sabe? Mas é uma carta assim de você com você mesmo, assim, você está satisfeito, você está contente de ter optado, né, por ter tido conhecimento desse caminho a seguir, né, de ter esse caminho e saber que você vai seguir por ele. É uma carta de contentamento, né? Isso dá um certa, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Quando a gente consegue trilhar aquele caminho, consegue encontrar aquele caminho que é único, né? Que é só nosso, é aquele trabalho que, né? Que só depende da gente fazer. Isso dá uma satisfação. Então essa descoberta aí do destino, do, do trabalho a se fazer, apesar de não ter a clareza de como isso vai desenrolar, e não vai ter mesmo, dá uma satisfação. A pessoa está satisfeita e diz assim: bom, encontrei. Agora vamos trilhar o caminho, mas eu já encontrei o caminho. Então, essa aqui ele mostra a satisfação da pessoa ter encontrado o caminho. Mas o que precisa ser deixado de lado, ser deixado para trás, e aqui a gente vê aqui na carta, quase não saiu, carta 4, que é as influências do passado. Quer dizer, tá vendo? Não é a carta 4 agora. A carta 4, essa aqui é a 5. A 4 é aqui, ó, 2 de copas. Então, essa carta aqui, 2 de copas, ela é a base da questão, né? Em que está baseado aí toda essa abertura, toda essa orientação aqui. Ela mostra aqui, o 2 de copas, o início de um relacionamento. Né? Um início de. Assim como essa carta aqui da situação fala de início, a 2 de paus, a 2 de copas também fala de início. E aqui é o início de um relacionamento. E aí pode ser um relacionamento com esse próprio trabalho, com esse próprio empreendimento que está se abrindo, né? Com essa própria ideia que está surgindo. Né? E é uma ideia que, assim, tendo saído aí o 2 de copas, é um trabalho, é um empreendimento que vai ter uma conexão, vai ter uma ligação também com o divino, né? Com o sagrado, com a espiritualidade, com um valor maior que nós mesmos. Né? Às vezes, quando o exemplo que eu dei aí vai ser professor de yoga, às vezes esse fato dele ser professor de yoga, isso aí conecta ele com a essência dele, sabe? É aquilo que ele gosta de fazer. Então, assim, é um trabalho que mostra que vai ter o início de um relacionamento, né? Que pode ser um relacionamento com a própria essência, a pessoa com ela mesma, né? Mas é uma coisa que a pessoa ainda, você vê, ainda está meio reticente, porque aqui a gente vê Psique e Eros. Psique aqui ela está amarrada porque ela está sendo esperada ser sacrificada aqui. O monstro do mar vai sair e vai devorá-la, né? Ela aqui está nessa perspectiva, mas é nesse momento em que Eros, né, que quem ia cumprir a sentença dela,
Ele encontra, ele se apaixona por ela e aí, na carta aí do 3 de copas, que é a seguinte, eles se casam. Por isso que mostra o início do relacionamento. É o início do relacionamento com essa parte, também nesse caso aqui, dessa abertura desse jogo, é de um relacionamento com essa sua parte mais luminosa, né? Essa sua parte interna, que dá significado, né? Quando a gente faz aquilo que cala dentro da gente, né? Aquela atividade que nos dá satisfação, que a gente sabe que é o que a gente tem que fazer, a gente tem uma satisfação muito grande, né? E é o que mostra nessa carta aqui, a satisfação, né? Mas tem que observar o seguinte também, aqui, psique, ela tá meio, ela tá esperando ser devorada pelo monte, ela não está esperando que ia casar com Hermes, né? Então ela está com uma perspectiva meio negativa do futuro. E é o que a gente vê aqui na carta seguinte, agora sim, a carta 5, que é o 8 de espadas. Que nessa carta, olha que interessante, essa carta ela mostra a influência do passado, né? Aquilo que a gente tem que deixar para trás. E ela mostra aqui, olha a ligação aqui entre as duas. Aqui, Jasão ele tem consciência do caminho que ele terá que seguir, né? Do destino dele. Aqui, Orestes também tem a consciência, nesse ponto aqui da história, ele tem a consciência, deixa eu aumentar aqui, ele tem a consciência do caminho que ele vai seguir, mas ele está com medo do futuro, ele está com medo das consequências. Ele sabe que é aquele caminho, mas ele está reticente ainda em seguir por aquele caminho, né? Tanto que está aqui as três fúrias, né? Ele está assim até com a mão, né? Querendo se afastar delas, né? Com medo, é o medo, né? E Apolo, que é o mesmo que está aqui, ó, o deus da clareza, né? Nesse caso aqui, ele representa isso. Ele está aqui de braços cruzados, falando: como é que é, meu amigo? Você vai ou não vai? Entendeu? Você vai olhar para a coisa, você vai seguir ou não vai seguir? Né? Então, isso é uma coisa que tem que ser deixada mesmo para trás, tem que ser deixada de lado, porque é aquela coisa, o futuro é sempre assim, né? Hoje a coisa não está legal. Aí a pessoa acha que no futuro a coisa vai melhorar. E no passado era tudo muito bom, né? O passado sempre é bom, o presente é uma droga e o futuro é uma esperança. Aí passa. Aí o presente agora virou futuro. E aí o presente é sempre ruim. Então aquele futuro que era positivo agora já é negativo. E esse presente que era ruim, ele virou passado. Então esse presente que era ruim agora ficou positivo, né? Porque o passado é sempre positivo, né? A pessoa sempre recorda. Então assim, não há o que temer em relação a esse futuro, né? Tem que ser com uma expectativa negativa em relação ao futuro, né? Mas quem disse que ele vai ser ruim? Quem disse que ele quem disse que precisa ter medo dele, né? Porque aqui a gente vê que saiu aqui na posição 3 a carta da satisfação, do contentamento, ou seja, ele aqui está contente com ele próprio, ele não está preocupado com a opinião dos outros, não. Ele está satisfeito com ele próprio de ter descoberto o caminho e ele sabe que vai seguir. Então é deixar para trás essa paralisia, esse medo aqui, entendeu? De seguir adiante e vir para cá, ó, vir para cá para Apolo, para o Deus Sol, para a clareza, entendeu? Porque à medida que você tira essas travas de medo do futuro, o caminho fica mais claro, entendeu? Porque enquanto a mente está só preocupada em achar problema, em achar o que pode dar errado, que a mente é assim, né? Ela está sempre procurando o que pode dar errado, né? Ela nunca tem uma perspectiva positiva. Enquanto você está nisso, você não consegue ouvir a intuição, né? Aquela voz que vem de dentro, aquele sentimento que vem de dentro, que indica para você qual é o caminho a seguir. A gente não consegue ouvir, por quê? Porque a gente está sempre com a mente ocupada e preocupado com um futuro que ainda não aconteceu e que não quer dizer que vai acontecer, né? E é muito normal, as pessoas em geral elas têm muito medo do futuro, né? O futuro parece uma coisa, por um lado, para uns é uma esperança que vai melhorar, então para outros às vezes é sombrio, né? E não deveria ser por aí. E aí quando a gente vem aqui para a carta 6, que é as influências do futuro,
Aí você vê, aqui nessa carta, a gente vai ter que relacionar ela com a outra carta aqui de baixo, né? Essa aqui, 2 de copas. Aqui, Psique, ela não está vendo Eros, né? Eros vai se apaixonar por ela e eles vão se casar. E aí no casamento, ela se casa, mas ela não tem uma regra que ela não pode ver o rosto de Eros, né? Ela não pode olhá-lo. E aí ela resolve aqui quebrar essa regra, né? Estavam dormindo.